Você sabia que um dos elementos mais simples da criação de Deus, o sal, possui um poder espiritual impressionante? Ele não é apenas um tempero que usamos em nossas refeições diárias. No plano de Deus, o sal simboliza purificação, preservação e proteção, além de ser uma poderosa arma espiritual na luta contra forças malignas. No vídeo de hoje, vamos explorar o segredo do sal na Bíblia, porque ele é uma poderosa arma espiritual. Você vai descobrir como este elemento, aparentemente comum, carrega uma simbologia rica nas Escrituras. Desde pactos eternos feitos com Deus até o uso em atos milagrosos realizados por profetas, o sal desempenha um papel fundamental em nossa fé e na nossa caminhada espiritual. Pense por um momento, por que Jesus chamou os cristãos de o sal da terra? Isso não foi dito por acaso. Jesus estava nos ensinando algo profundo sobre nossa missão no mundo e como podemos usar o que Deus nos deu para preservar, abençoar e trazer cura. Não só isso, mas em momentos de oração e consagração, o sal pode ser uma ferramenta poderosa quando usado com fé e de acordo com os princípios bíblicos. Se você ainda não sabia sobre a importância espiritual do sal, fique comigo até o final deste vídeo. Vamos abordar tudo, desde como os profetas utilizaram o sal para atos divinos, até como ele pode ser usado hoje para fortalecer nossa fé e vencer batalhas espirituais. E antes de continuarmos, quero saber, você já usou o sal em momentos de oração ou consagração? Talvez tenha aprendido algo sobre o sal em seus estudos bíblicos ou ouviu um testemunho incrível relacionado a ele. Compartilhe nos comentários. Seu testemunho pode inspirar e fortalecer a fé de outros que estão assistindo. Quando olhamos para a criação, vemos que Deus formou tudo com um propósito específico. Em Gênesis, capítulo 1, aprendemos que Deus criou os céus, a terra, as águas e tudo o que há neles. Entre os elementos da criação, o sal surge como algo aparentemente simples, mas que carrega um simbolismo profundo. O sal é essencial para a vida. Ele conserva alimentos, dá sabor às nossas refeições e tem propriedades purificadoras. Agora, pense nisso espiritualmente. Essas características refletem aspectos do próprio Deus. Ele nos conserva na fé, purifica nossos corações e dá sabor às nossas vidas espirituais. O sal é uma criação divina com um propósito que vai muito além do físico. Na Bíblia, vemos que Deus usa elementos naturais para ensinar verdades espirituais. Assim como o fogo refina e a água traz vida, o sal também tem um papel único. Ele é um símbolo de pureza, preservação e lealdade. Essas características são tão importantes que Jesus chamou seus seguidores de o sal da terra, em Mateus, capítulo 5, versículo 13. Isso nos lembra que, como cristãos, devemos viver de forma a preservar os valores de Deus neste mundo, purificar o ambiente ao nosso redor e trazer sabor à vida espiritual das pessoas. Mas por que Deus escolheu o sal para simbolizar essas coisas? É porque o sal é duradouro, constante. Diferente de outros elementos, ele não se deteriora facilmente. Isso reflete a aliança duradoura que Deus faz com seu povo, como veremos mais adiante. Eu quero que você reflita sobre isso. Você tem vivido como o sal da terra? Sua vida reflete pureza, preservação da palavra e a capacidade de transformar o ambiente ao seu redor? Se sente no coração, compartilhe nos comentários. Vamos juntos pensar em como podemos cumprir esse chamado de Jesus. O sal, assim como outros elementos da criação, tem sido usado desde o início para representar algo maior. Ele nos convida a olhar além do físico e ver o propósito espiritual que Deus colocou em tudo que criou. Quando mergulhamos nas Escrituras, descobrimos que o sal é mencionado diversas vezes, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, sempre com significados profundos e específicos. Ele não aparece apenas como um elemento físico, mas como um símbolo espiritual que carrega mensagens importantes. No Antigo Testamento, o sal era essencial nas ofertas feitas a Deus. Em Levítico, capítulo 2, versículo 13, lemos: toda oferta de cereais deve ser temperada com sal. Não deixem de pôr o sal do pacto do seu Deus em suas ofertas. Acrescentem sal a todas as suas ofertas. Aqui, o sal representa a pureza, santidade e o compromisso eterno que Deus estabelece com seu povo. Ele era um ingrediente indispensável em todas as ofertas, lembrando aos israelitas que suas vidas deviam ser consagradas a Deus de forma integral. Outro exemplo impactante é a história de Sodoma e Gomorra. Após a destruição das cidades, a esposa de Ló olhou para trás, desobedecendo à instrução divina, e foi transformada em uma estátua de sal. Este evento, descrito em Gênesis, capítulo 19, simboliza a desobediência e as consequências de ignorar a voz de Deus.
O sal, nesse contexto, aparece como um lembrete da justiça divina. No Novo Testamento, o sal ganha um significado ainda mais profundo. Em Mateus, capítulo 5, versículo 13, Jesus nos chama de o sal da terra. Ele disse: vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Com essa declaração, Jesus nos lembra da nossa responsabilidade como cristãos de sermos agentes de transformação no mundo. Assim como o sal preserva e dá sabor aos alimentos, nós somos chamados a preservar os valores do reino de Deus e levar esperança aonde formos. Pense na profundidade dessa metáfora. O sal que Jesus menciona não é apenas um elemento físico, mas um chamado espiritual. Ele nos desafia a sermos fiéis em nossa missão, mantendo o sabor da nossa fé e vivendo de maneira que glorifique a Deus. Mas o que acontece quando o sal perde seu sabor? Ele se torna inútil, incapaz de cumprir seu propósito. Isso é um alerta para todos nós. Se não mantivermos nossa comunhão com Deus e não vivermos conforme seus ensinamentos, corremos o risco de nos tornarmos como um sal insípido. É por isso que devemos continuamente buscar a presença de Deus, para que Ele renove nosso sabor espiritual. Agora, eu quero saber de você, qual desses exemplos sobre o sal na Bíblia mais falou com você? Foi o simbolismo nas ofertas do Antigo Testamento? Ou a declaração de Jesus sobre sermos o sal da terra? Compartilhe nos comentários. Sua reflexão pode ajudar outros a compreenderem melhor o propósito espiritual do sal. Esses exemplos bíblicos nos mostram que o sal não é apenas um ingrediente de cozinha. Ele é um símbolo poderoso do compromisso de Deus conosco e da nossa responsabilidade de viver como seus embaixadores na terra. O sal, além de ser um símbolo de preservação e aliança, também é frequentemente utilizado na Bíblia como uma ferramenta de purificação e bênçãos. Ele não é apenas um elemento físico, mas um meio pelo qual Deus manifesta seu poder e transforma situações. Um dos exemplos mais impactantes dessa aplicação está na história do profeta Eliseu. Em 2 Reis, capítulo 2, versículos 19 a 22, o povo de uma cidade se aproxima de Eliseu dizendo: como podes ver, meu senhor, esta cidade está bem localizada, mas a água é ruim e a terra é improdutiva. Eliseu pediu um recipiente novo com sal, e, ao jogar o sal na fonte da água, declarou: assim diz o Senhor, purifiquei esta água. Nunca mais causará morte nem esterilidade. Desde então, aquela água foi curada e a terra se tornou produtiva novamente. Essa passagem não é apenas uma demonstração do poder de Deus, mas também nos ensina que o sal, quando consagrado e usado com fé, pode ser um instrumento de transformação. Não foi o sal em si que curou a água, mas o poder de Deus, que escolheu usar esse elemento simples para realizar um milagre. Outro aspecto interessante é como o sal é usado simbolicamente para purificar. Em Ezequiel, capítulo 16, versículo 4, encontramos uma referência ao uso do sal no cuidado de recém-nascidos. No dia em que você nasceu, não cortaram seu cordão umbilical, nem a lavaram com água para limpá-la, nem a esfregaram com sal, nem a enrolaram em panos. Aqui, o sal é mencionado como parte do processo de purificação e proteção, algo que era comum na cultura da época. Mas o que isso significa para nós hoje? Assim como Eliseu consagrou o sal e o usou para purificar a água, podemos consagrar o sal em oração para que ele seja usado como uma ferramenta de bênçãos em nossas vidas. Muitas pessoas têm o hábito de usar sal consagrado para orar por purificação espiritual em suas casas, suas famílias ou em situações difíceis. Não se trata de superstição, mas de fé no poder de Deus que opera através de meios simples. Aqui está um exemplo prático de como você pode consagrar o sal. Pegue uma pequena quantidade de sal, com o coração aberto, ore assim: Senhor, eu consagro este sal a Ti, pedindo que ele seja um instrumento de purificação, proteção e bênçãos. Que, onde quer que ele seja usado, Tua presença seja manifesta e todas as forças do mal sejam afastadas. Amém. Você já utilizou o sal em suas orações? Já testemunhou algum momento em que Deus trouxe cura ou transformação por meio de algo tão simples? Compartilhe seu testemunho nos comentários. Suas palavras podem inspirar e fortalecer a fé de outros que estão assistindo. Por fim, o sal como ferramenta de purificação nos lembra de que Deus escolhe usar elementos simples para realizar grandes coisas. Assim como Ele purificou a água através de Eliseu, Ele pode purificar nossas vidas, nossas casas e até mesmo nossas situações mais difíceis, desde que entreguemos tudo a Ele com fé. Na Bíblia, o sal é muito mais do que um elemento físico. Ele também simboliza compromisso, fidelidade e alianças eternas.
O conceito de pacto de sal aparece em vários momentos nas Escrituras, representando um vínculo duradouro entre Deus e seu povo. Em Números, capítulo 18, versículo 19, encontramos uma referência direta ao pacto de sal. Todas as contribuições sagradas que os israelitas trouxerem ao Senhor eu dou a você e a seus filhos e filhas como sua porção perpétua. É uma aliança perpétua de sal perante o Senhor tanto para você quanto para os seus descendentes. Aqui, o sal é usado para representar a natureza eterna e imutável da aliança entre Deus e o povo. Assim como o sal não se deteriora facilmente, a aliança de Deus com seu povo também é permanente. Historicamente, compartilhar sal em refeições simbolizava amizade, lealdade e compromisso. Na cultura hebraica, esse ato tinha um peso espiritual significativo. Sentar-se à mesa com alguém e dividir o sal era uma forma de selar um vínculo de confiança e respeito mútuo. Isso reforça o simbolismo do sal como um elemento que une e solidifica relacionamentos, não apenas entre pessoas, mas também entre Deus e seu povo. Mas por que Deus escolheu o sal para representar suas alianças? O sal é um elemento essencial para a vida, assim como nossa conexão com Deus é indispensável para nossa existência espiritual. Ele é duradouro, constante e valioso, características que refletem a natureza de Deus e seu relacionamento conosco. No Novo Testamento, Jesus reforça a importância do sal em nosso papel como cristãos. Em Marcos, capítulo 9, versículo 50, ele diz: "O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como recuperá-lo? Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros." Aqui, o sal não é apenas um símbolo de aliança, mas também um lembrete de que devemos ser fiéis ao nosso propósito, vivendo de maneira que reflita a paz e a graça de Deus. Para nós, o pacto de sal também pode ser visto como um convite à fidelidade. Assim como Deus é fiel às suas promessas, somos chamados a sermos fiéis a Ele, mantendo nossos compromissos espirituais. Isso inclui viver uma vida de integridade, manter a palavra de Deus em nossos corações e sermos agentes de reconciliação e paz onde estivermos. Agora, pense por um momento, como está seu compromisso com Deus? Você tem orado sua aliança com Ele? Compartilhe nos comentários como você tem vivido sua fidelidade a Deus ou o que esse pacto de sal significa para você. Além disso, o pacto de sal nos lembra de que nossa fidelidade não deve ser algo passageiro ou condicionado. Ela deve ser duradoura, assim como o sal não perde sua essência. Se você sente que sua conexão com Deus precisa ser renovada, este é o momento de buscar essa renovação em oração e compromisso. Por fim, o sal nos pactos divinos também aponta para Jesus, que selou o maior pacto de todos com seu sangue. Ele nos chama a sermos sal da terra, vivendo de forma que nosso sabor espiritual nunca se perca. Isso nos desafia a sermos consistentes em nossa fé, permanecendo firmes mesmo em meio às dificuldades. O sal, além de simbolizar aliança e pureza, também é usado como uma poderosa ferramenta na guerra espiritual. Não como um elemento mágico, mas como um instrumento que, consagrado a Deus e usado com fé, pode purificar ambientes, quebrar cadeias espirituais e afastar forças malignas. Isso é algo que encontramos na Bíblia e que muitos cristãos têm aplicado em suas vidas com resultados transformadores. Um dos exemplos mais conhecidos está em 2 Reis, capítulo 2, versículos 19 a 22, quando o profeta Eliseu usou o sal para purificar as águas de uma cidade. Ao jogar o sal na fonte, ele declarou em nome do Senhor: "Purifiquei estas águas, não haverá mais morte nem esterilidade." Esse ato nos ensina que o sal pode ser usado como uma ferramenta de purificação, desde que seja consagrado a Deus e utilizado em obediência à sua vontade. O mesmo princípio pode ser aplicado em situações de batalha espiritual. Assim como Eliseu usou o sal para trazer cura e transformação, nós podemos usá-lo em oração para purificar ambientes, afastar energias negativas e declarar a presença de Deus sobre nossas casas e famílias. Mas como isso funciona na prática? Aqui está um exemplo de como você pode usar o sal em momentos de oração. 1. Pegue uma pequena quantidade de sal, preferencialmente grosso, que será consagrado a Deus. 2. Ore com sinceridade, dizendo algo como: "Senhor, eu consagro este sal a Ti." Que ele seja um instrumento de purificação e proteção. Onde quer que ele seja usado, que a Tua presença reine e todo o mal seja dissipado. Em nome de Jesus, amém. 3. Use esse sal para abençoar a entrada de sua casa, seu ambiente de trabalho ou qualquer lugar que precise da paz de Deus. Você pode espalhar um pouco de sal nos cantos do local, sempre em oração, declarando que aquele espaço pertence ao Senhor. É importante entender que o poder não está no sal em si, mas em Deus, que opera através de nossa fé e obediência.
Usar o sal é um ato de confiança no Senhor e um símbolo visível de nossa consagração a Ele. O sal também pode ser usado para orar contra cadeias espirituais, como maldições ou opressões que estão tentando agir em sua vida ou na de sua família. Ao orar, peça a Deus que quebre toda a obra do inimigo, declarando vitória em nome de Jesus. Aqui está um exemplo de oração. Senhor, em nome de Jesus, eu consagro este sal e oro para que ele seja um instrumento para quebrar toda maldição e toda cadeia espiritual que tenta agir neste lugar. Eu declaro a tua presença aqui e clamo pela tua paz, proteção e bênçãos. Que toda obra do inimigo seja destruída pelo teu poder. Amém. Muitas pessoas têm testemunhado milagres ao consagrarem o sal e usá-lo em momentos de guerra espiritual. Desde libertação de ataques espirituais até transformações em suas casas, essas experiências são um lembrete de que Deus age de maneiras surpreendentes e poderosas. Você já passou por uma situação em que sentiu a necessidade de purificar um ambiente ou lutar contra algo espiritual? Já usou o sal ou outros elementos em oração? Compartilhe seu testemunho nos comentários. Seu relato pode encorajar outros a buscar a Deus com mais fé e ousadia. Por fim, é essencial lembrar que o sal deve ser usado com reverência e entendimento. Ele não é um amuleto, mas uma ferramenta que aponta para o poder de Deus. Quando usado com fé, ele se torna um símbolo visível da presença do Senhor e um lembrete de que somos chamados a viver em pureza e fidelidade. O uso do sal em momentos de oração e consagração tem gerado muitos testemunhos de transformação espiritual e bênçãos. Vamos explorar algumas histórias reais e inspiradoras que mostram como esse elemento, simples aos olhos humanos, pode ser usado por Deus para realizar grandes obras. Uma história conhecida é a de uma família que enfrentava constantes dificuldades em sua casa. Brigas frequentes, opressão espiritual e sensação de peso no ambiente. Após ouvir sobre o uso do sal em oração, eles decidiram consagrar uma pequena quantidade de sal a Deus e usá-lo para abençoar cada cômodo da casa. Durante a oração, pediram a Deus que purificasse o ambiente e trouxesse sua paz. Nos dias seguintes, eles testemunharam uma mudança significativa. O ambiente se tornou mais leve, as discussões diminuíram, e a família começou a experimentar maior harmonia e unidade. Outro testemunho impactante vem de uma mulher que enfrentava desafios em sua vida financeira. Ela sentia que algo espiritual estava bloqueando suas oportunidades e causando constante frustração. Após um período de oração e jejum, ela consagrou o sal e o usou para orar em seu local de trabalho. Ela pediu a Deus que quebrasse qualquer barreira espiritual e liberasse suas bênçãos. Em pouco tempo, as portas começaram a se abrir. Ela recebeu uma promoção inesperada e conseguiu saldar dívidas que pareciam impossíveis de resolver. Essas histórias não são sobre o poder do sal em si, mas sobre como Deus opera quando usamos elementos simples com fé e obediência. O sal, quando consagrado, se torna um símbolo visível de nossa dependência de Deus e de nossa confiança em seu poder para transformar qualquer situação. Também há relatos de igrejas e ministérios que usam o sal como parte de momentos especiais de oração. Um pastor contou como sua congregação orou com sal consagrado para purificar o ambiente antes de realizar um evento evangelístico em uma área conhecida por atividades espiritualmente pesadas. Após a oração, eles testemunharam uma recepção calorosa ao Evangelho e várias pessoas se entregando a Cristo, algo que nunca havia acontecido com aquela intensidade antes. Mas talvez você esteja se perguntando, como isso pode acontecer? A resposta é simples: Deus honra a fé daqueles que o buscam. Ele pode usar qualquer coisa, até mesmo o sal, para realizar seus propósitos e abençoar seu povo. O importante é entender que o foco deve estar sempre em Deus, não no objeto em si. É Ele quem traz cura, libertação e transformação. Agora, pense na sua própria vida. Você já vivenciou um momento em que sentiu a presença de Deus de forma poderosa? Já testemunhou algo semelhante a usar o sal em oração ou consagração? Se sim, compartilhe nos comentários. Seu testemunho pode ser a palavra de encorajamento que alguém precisa para fortalecer sua fé e buscar a Deus com mais intensidade. Essas histórias de transformação nos mostram que, quando colocamos nossa confiança em Deus, Ele opera de maneiras que vão além da nossa compreensão. O sal é apenas um dos muitos meios que Ele pode usar para demonstrar seu poder e amor. Chegamos ao final deste estudo profundo sobre o sal na Bíblia, e agora podemos compreender que ele é muito mais do que um simples mineral. O sal, como vimos, carrega um simbolismo rico que aponta para a pureza, preservação, proteção e aliança com Deus. Desde os pactos eternos mencionados no Antigo Testamento até o chamado de Jesus para sermos o sal da terra, aprendemos que esse elemento tem um propósito poderoso no plano divino.
Refletimos sobre como o sal foi usado para purificar águas através do profeta Eliseu, para representar aliança em ofertas e pactos, e até mesmo como ferramenta prática na guerra espiritual. Ele é um lembrete tangível da fidelidade de Deus e da nossa responsabilidade como cristãos de sermos agentes de transformação no mundo. Hoje, vimos como podemos consagrar o sal a Deus e usá-lo em oração com fé para trazer purificação, bênçãos e proteção. Não se trata de magia ou superstição, mas de confiança no poder do Deus Todo-Poderoso, que pode usar elementos simples para realizar grandes obras em nossas vidas. E agora eu quero perguntar a você: como você pretende aplicar esse conhecimento em sua vida? Existe alguma área que você sente que precisa ser purificada, restaurada ou protegida? Talvez um ambiente que precise da paz de Deus, ou um momento em que você queira declarar a vitória do Senhor sobre situações difíceis. Compartilhe nos comentários. Seu testemunho e reflexão podem fortalecer a fé de muitas outras pessoas. Além disso, quero encorajá-lo a viver como o sal da terra. Isso significa levar o sabor da palavra de Deus para onde você for, preservando os valores do reino e purificando o ambiente ao seu redor com suas ações e palavras. Assim como o sal não pode perder seu sabor, nossa fé também não pode se enfraquecer. Devemos permanecer firmes, sendo luz e esperança para um mundo que precisa desesperadamente de Deus. Se este vídeo tocou o seu coração, não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. É através de sua interação que podemos alcançar mais vidas com esta mensagem. Que Deus abençoe ricamente sua vida e que você experimente o poder transformador do sal como uma poderosa arma espiritual em suas mãos.